Fala aí, nação rubro-negra, estamos de volta com mais um corte com reação aqui da mídia palmeirense. Galera, a inveja tá daquele jeito. Isso porque o Flamengo já virou a chave, né? Já virou a página e agora foca no Brasileirão. Foco total no grande confronto contra o São Paulo. No vídeo de hoje a gente traz a provável escalação do Mengão para esse jogaço que promete parar o Brasil. Quem começa jogando, quem pode surpreender, e a gente te conta tudo nos mínimos detalhes. E tem mais, a chegada de Lucas Paquetá, o West Ham que já aceitou a forma de pagamento e parcelamento do Flamengo, e o clima é de expectativa máxima entre a torcida, a diretoria e os bastidores do clube. O retorno aí do Lucas Paquetá está sendo muito ovacionado pela torcida. Por outro lado, os adversários estão desesperados. O desespero é total da mídia palmeirense. Com o Flamengo avançando, o time pela contratação de Paquetá, os setores ligados, e o Palmeiras já demonstrando incômodo, tentando minimizar e desacreditar. Mas a verdade é só uma: o Mengão se movimenta forte. Por isso vem comigo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. E lembrando aí, galera, de deixar os créditos aí para o canal do Deixa o Palmeirense Falar. Vamos pro vídeo. Né? E aí, dona Leila, nós vamos ficar mais calmos? Eu acho que nós não vamos ficar mais calmos não, hein? Enquanto isso, o Flamengo só espera o momento certo de anunciar o Paquetá. Eu fico numa agonia aqui, porque dá a impressão que vai anunciar a qualquer momento. E aí eu tô fazendo o vídeo aqui, tô vendo as notícias e tal, aí eu olho lá, pô, será que não tem nenhuma atualização para ver se o Paquetá já não foi anunciado? Porque a hora que o vídeo for, né, daí fica desatualizado, né? O fato é que o Flamengo foi para São Paulo, já desembarcou em São Paulo, teve um problema com o avião lá, parece que ficou rodando, não tinha conseguido descer, mas tá tudo certo, já tá todo mundo lá. E aí fez uma postagem aí na internet que os caras ficaram loucos, né? Próxima partida, né? Dia 28/1, 21h30 no Morumbi, here we go. Falou em inglês ali, galera já fica ligada. A galera na internet, a nação rubro-negra já ficou louca. Mas é fato, velho, não adianta. O Paquetá já tá certo com o Flamengo, vai vir pro Flamengo. Tá aí, eu acho que a qualquer momento vai ser anunciado. Tá, deu aquele, como é que é, um pouco de estresse na questão do pagamento lá, mas já tá tudo encaminhadinho, tudo certinho. Vocês vão ver, é questão de tempo. Questão de, cara, eu achei que era até hoje que já ia anunciar. E eu fico olhando aqui toda hora para ver se não estão anunciando o cara, entendeu? Então, aí a imprensa inglesa, só para você ter uma ideia, tá assustada com essa investida do Flamengo no Paquetá, velho. Os caras não esperavam um time brasileiro ir lá e repatriar um cara do nível do Paquetá. Os caras jamais esperavam uma coisa dessa. E os caras fizeram um programa de TV lá, né, que é o problema do Talk Sport International de Londres. E aí eles analisaram a negociação do Flamengo com o West Ham nessa transferência aí. E durante o programa, um dos jornalistas ele falou o seguinte, ó. Ele destacou o atual domínio do Flamengo em relação aos principais títulos aqui na América do Sul, né? Lembrando que é campeão brasileiro, campeão da Libertadores. E aí depois ele exaltou o poderio financeiro que o Flamengo está atingindo, cara. E comparou com alguns clubes lá da Premier League, né? Que o Flamengo é tão rico quanto alguns clubes da Premier League. Ele falou bem assim, ó: vou defender o Flamengo com unhas e dentes, pois tive sorte de vê-lo jogar ano passado. Eles são campeões do Brasil, campeões da América do Sul, são um dos maiores clubes do mundo. Acho que o faturamento deles aumentou 25% no ano passado, portanto eles são tão ricos quanto alguns clubes da Premier League. E ele também relembrou a campanha do Flamengo lá na Copa do Mundo, que ganhou do Chelsea, né? Ninguém esperava isso, por mais que estavam falando que os caras estavam desmotivados, que não estavam levando a sério. No fim, o Chelsea foi campeão do mundo, né? Mas o Flamengo meteu 3 nos caras, velho, que não é qualquer um. Então o cara lembrou isso aí, ó. Acho que o faturamento deles gira em torno de 250 milhões de euros, fazem muito dinheiro com a venda de jogadores e também receberam uma quantia grande por terem disputado a Copa do Mundo de Clubes o ano passado nos Estados Unidos. Se você lembra, eles venceram o Chelsea por 3-1. E ele enfatizou ainda o peso da negociação entre Flamengo e Paquetá, afirmou que o Paquetá está ansioso para retornar para o Flamengo,
e falou, eles são mais ricos do que as pessoas pensam, mas isso é um negócio absolutamente gigantesco para o futebol brasileiro. É quase inédito um clube brasileiro recomprar um jogador de um clube europeu por 35 milhões de libras. E Lucas Paquetá, tenho certeza que ele está ansioso para trocar Londres pelo Maracanã. Então, tipo, ó, falta pouco, né? Segundo a informação aqui da Itatiaia, o BAP confirmou o agendamento positivo das conversas para repatriar o Paquetá. Então tá tudo certo, velho. Tudo certo. Estão feitos alguns ajustes. Tem essa pressa para o anúncio, tá? No entanto, o Flamengo mantém a cautela para não deixar de cumprir o que foi acordado pela negociação, porque é uma negociação complexa, complicada. Tem que ter paciência para não dar errado. Aí o BAP falou o seguinte, ó. Não falo sobre as negociações, sobre nós e sobre valores, mas o que posso dizer é que nós estamos próximos. A diferença é a forma de pagamento que vamos fazer. Agora, nós estamos em uma situação em que por segundo fica dividido e vai fechar rápido. Como no Flamengo tem feito de cumprir todas as suas obrigações, nós temos que ter o tanto de locais que o Flamengo vai receber. O que a gente vai conseguir pagar é o investimento que o Flamengo vai receber. Esse estágio que a gente está tendo. Então o BAP já dando um ok aí, né? Que vai bancar aí o 41,2 milhões de euros em cerca de 255 milhões de reais fixos, sem bônus, sem nada, e pau pro Paquetá. É isso que vai acontecer. Que poderio, hein? Os ingleses, os europeus estão assustado. E pode saber que vem mais, meu amigo. Palmeiras tá indo. Cruzeiro também. Nós vamos chegar lá. Vamos que vamos. E por outro lado, cara, que coisa, hein? A negociação do Wallace Yan entre Flamengo e Bragantino entrou no impasse. Cara, tava certo, bonito, anunciou. O Wallace Yan falou, se despediu na televisão, falou um monte, cara. Ele não tá nem treinando. Tá já mais com o Flamengo, e aí entrou no impasse que é o seguinte, o valor da transação é 10 milhões de euros, porém, o Bragantino tem um teto de gasto lá, não pode ser mais que 5 milhões por contratação, e aí a proposta era, depois, né, ficou sabendo, a proposta era 5 milhões agora e 5 milhões em 2027, e o BAP que estava em viagem, voltou e disse, nananina não, e aí travou a negociação, né? Ai, meu Deus do céu. Vamos que vamos, né, cara? Ó, quando o acordo foi formalizado no papel, surgiram as divergências, porque o Flamengo não sabia desse detalhe. Foi lá, conversou, redigiu o contrato e apresentou o contrato pro Flamengo, da compra, né, de venda, e o Flamengo, opa, não era isso aí que a gente tinha combinado, não. Mais ou menos por aí o que aconteceu. E aí travou. Agora o Wallace Yan tá meio sem graça, você imagina? Se despediu. É a mesma coisa do Wesley, aquela vez que estava até no aeroporto lá para ir embora, vocês lembram daquilo? E teve que voltar. É mais ou menos por aí, do Mundial. Então, complicado. Então, o Flamengo, provável, tá? Provável. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Jorginho, Pulgar, Arrascaeta, Carrascal, Plata, Everton, Cebolinha. Diz que o Arrascaeta tá nesse jogo mesmo, né? Vamos ver. Voltando, vai se estrear. É a expectativa pra ver como é que ele tá. Porque o ano passado ele voou, né, velho? Tá louco. Se ele continuar voando desse jeito, nós estamos ferrados, velho. O árbitro é o Sampaio. Ei, o árbitro da partida é Wilton Pereira Sampaio. Aí os auxiliares é o Bruno Rafael Pires, Leone Carvalho Rocha, de Goiás. O Sampaio também é de Goiás, né? E o VAR é o Rodrigo D'Alonso Ferreira de Santa Catarina, aqui da terra de Santa Catarina, de onde eu tô falando aqui, de Blumenau. O cara não sei se é de Blumenau, mas aqui tô falando aqui de Blumenau. Beleza? Pegar o Atlético Mineiro, lá na Arena MRV. Bom que o jogo vai ser nesta quarta-feira, às 19 horas. Depois vai ter jogo do Flamengo às 21h30, né? Então dá pra pegar os dois jogos aí pra assistir. Mas o Palmeiras, cara, não tem novidade nenhuma, né? É triste, a novidade que é só saída, velho. Você pega as notícias do Palmeiras aqui, só vê, o Palmeiras tem meta de venda, não sei de quanto. E agora, a notícia é que o América do México formaliza a proposta pelo Rafael Veiga. Pois é, vai sair.
Na minha opinião, cara, eu vou dizer pra você, não é mau negócio hoje o Veiga ir embora. Eu acho que já tá na hora de ele sair mesmo. Ele deu muito já pelo Palmeiras, foi muito importante, é o artilheiro hoje do Allianz Parque, é o artilheiro aí do Palmeiras na década, no século, né? Mas, cara, ele já não tá se encaixando mais. Esse time novo que o Palmeiras tem hoje, esse time caro e incompetente que o Palmeiras tem hoje, o Veiga não se encaixa, cara. Não tá dando palpite. Vamos lá, Palmeiras Atlético Mineiro, 1-1, tá? Eu tô pessimista. Agora, Flamengo e São Paulo, 2-0 pro Flamengo. Sobre a crise do Corinthians. O Corinthians venceu a Copa do Brasil, o Corinthians foi campeão paulista, mas ingleses. Porque a mídia da Inglaterra, elas estão repercutindo muito o que vem acontecendo na negociação do Lucas Paquetá, West Ham e Flamengo. Hoje, o Lucas Paquetá, ele claramente força uma saída do West Ham. O Flamengo colocou dinheiro na mesa, não está poupando esforços e a mídia inglesa reagiu de forma impressionada e de forma assustada com a força que vem ganhando o futebol brasileiro. Olha só o que eles falaram. Uma das reações aí, né, que tá tendo mais repercussão na mídia é do jornalista inglês Cavell Sohelko. Eu não sei se é assim que se pronuncia, eu não tenho ideia, mas enfim, vamos ver o que o Cavell falou. Eles são campeões do mundo, campeões da América do Sul, são um dos maiores clubes do mundo. Acho que o faturamento deles aumentou 20, 25% no ano passado. Então, eles são tão ricos quanto alguns clubes da Premier. O faturamento deles é em euro. Eles ganham muito dinheiro com venda de jogadores. Olha lá, aquilo que eu falei para vocês da base. A base é importante. Até os ingleses, eles enxergam isso. Eles também participaram da Copa do Mundo de Clubes, venceram o Chelsea por 3-1, chegaram à segunda rodada da Copa e faturaram muito. Eles são mais ricos do que as pessoas pensam. Ele estava falando isso no programa Sky Sports, lá da Inglaterra. E além disso, ele complementou. Este é um negócio histórico para o futebol brasileiro. É quase inédito um clube brasileiro recomprar um jogador de um clube europeu por 40 milhões de euros. E Lucas Paquetá está ansioso para trocar Londres pelo Rio de Janeiro. O público recorde no Maracanã é de 173 mil pessoas presentes. Ele vai jogar para um público lá. O estádio foi remodelado e a capacidade agora é de 78 mil. Então acrescentou aí o jornalista inglês para a Sky Sports, colocando aí o Brasil, o Flamengo, na verdade, né, mais especificamente o Flamengo, no centro das atenções e trazendo esse link com a Premier, falando que o clube é tão rico quanto clubes da Premier. Isso a gente viu lá no top 30 clubes mais ricos, né? Nós vimos como que o Flamengo ele tá próximo da maioria dos clubes ingleses que hoje estão na Premier League, beleza? Karina, seja bem-vinda. Acabou agora que o Flamengo contrata Lucas Paquetá, já é jogador do Flamengo. Vou trazer informação aqui, já é do Flamengo. Falei com pessoas do Palmeiras, até pessoas que estão no Rio de Janeiro. Lucas Paquetá já é jogador do Flamengo, apesar da derrota. Lucas Paquetá talvez até possa tentar chegar rápido e jogar na Supercopa do Brasil contra o Corinthians. Muito boa noite, Karina. Tem jogadores melhores que o Palmeiras, Karina. Tem jogador melhor que o Palmeiras, encarou o Flamengo de igual para igual, foi melhor até que o Flamengo em boa parte do jogo. Agora, que coisa, o Fluminense vence o Flamengo, o Palmeiras não tem essa capacidade e ainda tem a Leila Pereira, que eu coloquei agora há pouco o vídeo dela, Karina, provocando a torcida. Ai, vocês estão calmos, uma vergonha o que acontece no Palmeiras. Boa noite, Karina. Pagar no Flamengo. Sabe por quê? A questão, o Flamengo hoje vende 2 milhões de camisa ano. Vai vender 3 milhões fácil. Vai dançar produto. Tem a questão da dancinha dele lá, a dancinha do Paquetá. André. Quem que é? É o Cristiano Ronaldo que está chegando? O Paquetá vai vender quantos milhões de camisa, Lugó? Vai gerar. Quantas camisas ele vai... Hein? Quantos milhões de camisas vai vender o Paquetá? Vai gerar. Vai gerar por quê? Vocês estão falando do mesmo jogador? Juro por Deus, vocês estão falando do mesmo jogador? Não é possível. Não é possível que vocês estão falando do mesmo jogador. A dancinha do Paquetá, André. Então, tem a dancinha, tem o marketing feito em cima dele. Vai gerar, André. Anota aí. O Paquetá vai se pagar no Flamengo, André. Vai se pagar. Vendendo camisa.
Não for só com no camisa, Farol. ações... André, for nos flanelinhas do Farol lá no Rio de Janeiro, Lugol. Não é, André, não é. Ações de marketing, vai ter uma questão do ticket também que deve aumentar público no estádio por conta dele. Ele tem Tem dinheiro para pagar, né, Lugol? Não é assim, não. O povo tá quebrado, meu, Lugol. E quanto mais começar a aumentar ingresso, daqui a pouco não tem dinheiro para pagar. Não é todo mundo que tá disponível para pagar ingresso caro no Brasil, não, Lugol. O futebol tá muito caro. Tá muito caro. Tanto é que a torcida do Flamengo reclama quando eletiza e coloca o Maracanã a preço de 200 pau o ingresso, e que é a torcida de teatro, eles reclamam que é a torcida de teatro. E o que acontece no Allianz Parque? Os ingressos altos afastam a torcida raiz do estádio. Os ingressos altos tiram o torcedor, que é aquele que impulsiona o time realmente para cima. Então, assim, quanto maior, subindo mais o patamar, pior vai ficando, Lugol. Pior a torcida. Agora, falar que o Paquetá vai ser ação de marketing, que o Paquetá vai vender milhões de camisas. Porra, pelo amor de gente do céu, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. André, ele é muito ídolo E no o Flamengo. Neymar fez isso. O Neymar não fez isso, Lugol. O Neymar, você quer comparar Neymar com o Paquetá? Não dá, né? Não, André, mas assim, com todo respeito à torcida... Perfeito, é isso. Mas eu tô falando em matéria de marketing. A torcida do Santos não enche uma Kombi para ver jogo, Eu tô falando André. em matéria de marketing, Lugol. Tô falando em matéria de marketing. O Neymar atraiu dinheiro para o Santos, porque senão o Santos tinha ido para o vinagre. Eu Agora, acho vocês querem comparar muito diferente. Matéria, falar que o Paquetá... Mas eu nem acho que a torcida do Flamengo ama esse cara desse jeito. Quando jogava gosta dele, que não tem esse amor. Gosta, André. Eu comparo a vinda do Paquetá para o Flamengo, é a mesma coisa do retorno do Gabriel Jesus para o Palmeiras. É a mesma coisa. Eu também é a mesma proporção. O Flamengo trouxe o Romário para o futebol brasileiro, trazendo do Barcelona. Gente do céu, esse Paquetá André, é um jogador comum. É um jogador comum. André, é o mesmo. André, mas não é assim que a torcida do Flamengo avalia. André, você não gosta do Gabriel Jesus, mas se perguntar pro torcedor do Palmeiras se ele quer o Gabriel Jesus, vai ter festa no aeroporto, vão parar o dia. Se o Palmeiras anunciasse o Gabriel Jesus, pra mim é na mesma proporção do Lucas Paquetá, de verdade. E o Lucas Paquetá, olha, tem grande chance de ser titular na seleção brasileira, hein? Eu não duvido nada que o Ancelotti coloque ele como titular. Puta, Lugol, daqui a pouco você vai falar que ele vai fazer o gol do título do Hexa. Não, André, não tem ninguém no Brasil, André. Bater na seleção brasileira, os pênaltis que ele bateu, perdeu todos os pênaltis que ele já bateu na seleção brasileira. O André não é. Eu sei que é um estilo que o André não gosta do Paquetá. Quem quiser aqui no chat, pode vir aqui, jogo do Flamengo, esse bagrão, perna de pau. Isso é uma perna de pau. Isso é um mentiroso no futebol. Mentiroso. Se o flamenguista acha que esse cara é ídolo, que tá fazendo movimentação, vai parar o Rio de Janeiro, vai desfilar em carro aberto, vai pôr corpo de bombeiro, vai pôr ele em cima do corpo de bombeiro. Cara, vocês estão falando de um Paquetá. Que tá no West Ham lá há 3, 4 anos no West Ham. E não saiu do West Ham. Vai lá, Karina, comenta aí sobre o Paquetá. O Flamengo deve pagar. Já tá no Flamengo o Paquetá. Estão apenas acertando a questão da data de pagamento, como vai ser a forma de pagamento, quais são as datas que o Flamengo vai pagar e a data que ele se apresenta ao time do Flamengo. Olha, para mim é uma belíssima contratação, vai dar outro gás, outro ânimo. É um cara que a torcida vai junto, vai chamar a torcida. Hoje o Flamengo é um time envelhecido, é um grande comentário, uma grande deficiência desse elenco do Flamengo. É um time mal fisicamente, é um time mais envelhecido e o Paquetá vem para dar essa energia. Para mim, vem sim. É um cara que impulsiona a torcida e a gente sabe que impulsiona a torcida do Flamengo, acaba ajudando muito. Não sei, é um jogador que eu não queria no Palmeiras, não vou dizer que eu queria, mas que ele tem muito prestígio. Tá na seleção, chega no auge da sua carreira, que nem falou o João Guilherme. Tá com 28 anos. O auge do jogador de futebol é 28 anos. Tá no auge. Seleção brasileira. O Flamengo traz da Premier League, gente. É mais do que trazer o Paquetá, é uma mostra pro mercado o quanto o Flamengo tem de dinheiro. E o Flamengo tem orçamento para isso. Eles podem gastar R$1 bilhão. Eles trouxeram o Paquetá. Tudo bem, já gastaram aí quanto? De 40 milhões, é quanto? 6 vezes 4, 24, 250 milhões, deve pagar no Paquetá, tá aí. E agora a gente fica aí. É mais um recado que o Flamengo passa de trazer o Paquetá do que de fato ele possa produzir. Mas pra mim ele vai jogar muito. E ele pode jogar, ele é um cara versátil. Ele é um cara que o Abel, viu, Karine e André, gosta, viu? Porque é um cara que joga de lateral, de meia, de centroavante, de ponta. Ele consegue preencher os espaços. Mas olha,
tá fechado com o Flamengo, só falta definir a forma que o Flamengo vai pagar e a data de apresentação. Tomara que seja do meio do ano pra frente, viu, cara? Tomara que não se apresente agora, porque dizem até que pode jogar a Supercopa do Brasil no dia 1º de fevereiro. Eu acho difícil, porque tá muito em cima. É o próximo domingo, já tem Flamengo e Corinthians, mas olha, Paquetá, o novo reforço do Flamengo, cara. Guardiola queria ir no City. Eu tava esperando. Guardiola queria ir por conta daquelas questões que ele... O City contratou o Savinho, o Guardiola quis o Savinho, pagaram 70 milhões de euros naquele lambari. Nem bagre ele é um lambari, o tal do Savinho. O Guardiola fez o City contratar o Savinho por 70 milhões de euros. O Savinho, aquele lambari. Nem bagre ele é. Eu vou rebaixar ele para lambari. Lambari. Mas assim, André e Lugo, o fato é que eu concordo, o Paquetá, assim, tem várias posições nas quais ele pode jogar, é um jogador, é o polivalente que o Abel tanto gosta, né? Acho que vai ser muito útil para o elenco do Flamengo, vai ser titular absoluto. Vai ter, é repatriar um ídolo, Lugo. Tem essa questão de mostrar o poder de mercado, né, que o Flamengo tem, de resgatar o seu ídolo ali da Premier League. Ele se consolidou na seleção brasileira, não fez grandes partidas, mas assim, jogou bastante, né, em termos de minutagem pela seleção brasileira, que a seleção não vem numa fase boa há muito tempo, né? Já não tá bem há muito tempo, mas não dá para responder. O Flamengo e o West Ham se acertarem com relação ao valor a ser pago à vista, tá? O West Ham já quer uma bolada à vista, até para já se garantir para outras contratações, e o Flamengo quer um valor menor à vista e ir dividindo de uma forma semelhante nos 3 anos. O West Ham não. O West Ham quer um valor alto à vista e depois sim dividir o resto nesses próximos 3 anos. O acordo está praticamente fechado. Paquetá já está vendo casa no Rio de Janeiro. Não tem como, na minha opinião, dar errado. Paquetá vai fechar com o Flamengo. Agora é só questão de tempo. O West Ham quer um montante maior na entrada, para depois dividir o restante em 3 anos, e o Flamengo quer dividir de uma forma semelhante em 3 anos, inclusive com esse pagamento à vista. Só falta isso, essa é a informação que o Mauro César Pereira acabou de trazer na Jovem Pan pra gente, que eu já vi sendo copiada aí em alguns sites. Então, Paquetá muito perto do Flamengo, e só falta isso, definir o pagamento à vista que vai ser feito pelo Flamengo nessa entrada. É um leite, é um reforço para jogar uns 5 anos em altíssimo nível ainda no futebol brasileiro. E até pouco tempo, né, Bruno? Ele era titular absoluto da seleção brasileira, até pouco tempo. E outra que eu sempre falo, porque tem gente que tenta achar defeito, né, nessa contratação. Agora, o próprio Guardiola, pô, maior treinador da história do futebol. A gente falou isso ontem, queria pagar 60 milhões de euros no Paquetá. A informação que eu tenho é que o Paquetá já tá vendo casa no Rio de Janeiro, tá? Já tá vendo casa no Rio de Janeiro. Tem sim uma possibilidade de já chegar ao Rio de Janeiro na quinta-feira, e a torcida já estaria, inclusive, planejando um aeroflá, tá? Da torcida do Flamengo. Para a chegada do Paquetá, é óbvio, né? Sendo a maior contratação da história, um jogador que saiu do Flamengo muito novo, que quis voltar. Eu já tô vendo até, né? A internet é sensacional. Eu já tô vendo um meme que tem a foto do Gerson e uma foto do Paquetá. Aí diz, saiu por dinheiro no Gerson e veio abrindo mão de dinheiro. E aí o Paquetá. É lógico. A torcida do Flamengo já vê no Paquetá aí essa vontade dele voltar para o Brasil. E uma coisa é bem clara, tá, gente? Isso aí todos com os quais eu falei, falaram. O esforço do Paquetá para vir para o Flamengo agora, ele é gigantesco. Falando que é surpreendente o quanto o Paquetá tá fazendo de esforço para convencer o West Ham para já sair logo, porque o Paquetá também tem a vontade de já jogar logo para buscar uma vaga na Copa. O Paquetá já foi titular absoluto da seleção brasileira e hoje ele não é titular absoluto da seleção brasileira. Então, eu até recebi aqui agora, que me mostraram,
que a informação que eu falei, que o Paquetá já estava vendo casa no Rio de Janeiro, foi confirmada. Tá? Me mostraram aqui, acabaram de me mandar uma notícia do jornal Extra, que diz: em negociação com o Flamengo, Lucas Paquetá constrói mansão em condomínio de luxo no Rio. Imóvel será dado de presente para os pais e abrigar temporariamente o jogador, que não tem casa na cidade, caso retorne. Ou seja, ele já está vendo casa. Até no Flamengo o discurso já é muito otimista. E aí, tá? Eu vou dar aqui crédito até para o Vene Casagrande, que eu vi uma postagem dele hoje, que é a seguinte: sobre Paquetá, Flamengo e o West Ham já acertaram o valor que será pago à vista, tá? Pelo Flamengo. O debate agora é o seguinte: os valores nos prazos de pagamento das parcelas até 2028. Ou seja, o Flamengo conseguiu vencer essa queda de braço. Convenceu o West Ham a pagar em 3 anos. O Flamengo vai pagar em 3 anos. O West Ham queria em 18 meses, menos de 2 anos. Não, vai ser em 3 anos. E agora o debate é: quais vão ser os valores nos prazos de pagamento das parcelas até 2028? Esse detalhe é o único que falta para o Flamengo acertar a compra do Paquetá, que não treinou nessa terça no West Ham, tá? Com isso, o Flamengo e o West Ham já chegaram ao acordo, né? Claro que todo mundo já passou, de 41.250.000 euros e número de parcelas até 2028 e a quantia que será quitada à vista. Mas não dá para dizer que está fechado, porque tem esses últimos ajustes ainda, Fábio Piperno. Mas o Paquetá já está vendo casa no Rio de Janeiro, já tá construindo mansão em condomínio de luxo no Rio de Janeiro. A torcida do Flamengo já está planejando uma era o Paquetá. O discurso do BAP, quando deu entrevista recentemente, deixava claro que estava muito próximo de um acerto. Eu acho que é só questão de tempo, Piperno. Eu já considero fechado Paquetá e Flamengo por tudo que a gente vê nos bastidores. Sendo o seguinte, o valor total da operação foi definido, 41.250.000 euros. Só que, inicialmente, o Flamengo queria pagar entre esse ano, o ano que vem e o outro ano. Isso é comum, tá, nessas negociações. Você paga à vista, você paga em parcelas. E não são parcelas mensais, que nem um carnê de um carro, né? Não, você paga agora, daqui a 6 meses, são parcelas, mais se parece com aquelas parcelas de chaves de compra de apartamento do que mensalidade de um produto que você está comprando. Enfim, o valor total é esse. O que está pegando? O Flamengo quer pagar mais espaçado, ou seja, não quer dar uma entrada tão alta, quer pagar um valor equivalente às próximas parcelas, algo próximo disso. Ou seja, dos 41 milhões, o Flamengo não quer dar, por exemplo, 20 agora, um exemplo, tá? E os outros 21 e pouco parcelado. Não, ele quer dar mais ou menos o dinheiro distribuído. O que acontece? Nessas operações, quem vende o jogador pega esse contrato, leva num banco e fala: olha aqui, eu tenho essa garantia, eu fiz a venda desse atleta, então eu quero que você me adiante essa grana. O banco adianta o dinheiro, cobra a taxa dele, claro, né? E agora, nação, quero saber de vocês. Paquetá tem que ser titular no Flamengo? Essa possível escalação é ideal para enfrentar o São Paulo? Ou você mudaria alguém? Deixa aí no seu comentário, porque a opinião da torcida aqui pesa. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui no canal. E claro, porque aqui tem informação bastidor e a verdade que a mídia não mostra. O Flamengo segue gigante, incomodando geral, dentro e fora de campo. Por isso, já vamos deixando aí os likes, né, para nos ajudar no crescimento do canal e também deixando aí, galera, os créditos para o canal do Pilhado, também o canal do Deixa o Palmeirense Falar, também o canal do Opina Porco e o canal do A Turma do Amendoim. Não esquece de hypar o vídeo e até o próximo vídeo, galera.